Aí, Meneghini, meu amigo, quanto tempo, muito bom estar aqui contigo, como é que vai a vida? Pô, cara, bastante tempo, né? Com essa coisa toda da pandemia aí, a gente acabou se isolando, né, em casa, né? E aí a gente perdeu aquelas oportunidades, né, de tomar um cafezinho com os amigos, um happy hour, eventos, né? Reuniões presenciais. E, bom, mas é assim, né? Acho que a gente vai ficar nessa toada aí até o final do ano, pelo menos. É isso Vamos aí, ver. mas vamos assim, né? Estamos juntos, estamos conversando, dividindo aí um pouquinho do conhecimento com os demais. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre service design, é isso? Exato, Contar exato. tudo, quero saber tudo sobre service design. Você é um cara que eu admiro demais, está no mercado há muito tempo e foi aí diretor executivo do IAB, depois tem uma jornada incrível aí passando por várias empresas e agora com service design. Conta tudo. Eu, na verdade, na minha trajetória, chegou um momento que eu saí um pouco da área de mídia, né? E fui trabalhar muito nessa coisa que era uma coisa que eu fazia lá no começo da internet, né? Que era com produção digital, tudo, né? Como produtora mesmo, né? Trabalhei um grande tempo aí na Digital Business, que é uma empresa do Rio Grande do Sul. Né? Foi uma surpresa para mim, porque os caras conseguiram montar uma empresa muito bem estruturada, né? E tá aí produzindo bastante coisa. Eu trabalhei lá durante 2 anos e meio. E agora eu estou na Kido, né? KIDDO.cx, que é uma consultoria, né, de design. E, é interessante porque eu estou trabalhando com uma molecada que todos poderiam ser os meus filhos, né? Acho que o cara mais velho que tem lá depois de mim é o CEO, né, fundador da empresa, tem 35 anos, né? Então é muito divertido de você trabalhar com gente com 18, enfim, e é uma experiência para mim completamente nova, porque eu não conheço ninguém, nunca tive com ninguém frente a frente, só desse jeito que nós estamos aqui, né? Então está sendo uma experiência muito bacana, porque é uma outra cultura, né? É uma empresa mais horizontalizada, uma empresa pequena, né? Então a gente tem um trabalho de consultoria, né? Consultoria de design, de service design. Tem outras empresas aí no mercado, né? E a gente tem um desafio lá de fazer a empresa crescer bastante aí, né? Então estamos E como é que é indo. Ari, service design? Vocês fazem um trabalho de ajudar as empresas a desenharem melhor os websites para que elas tenham mais, obviamente, clientes Não, não, interessados? é Você muito ajuda mais. montadoras a projetar um carro com um design mais legal? Como que é isso? Não, não. A gente está no campo da que as pessoas acostumaram a colocar nos seus currículos no LinkedIn de transformação digital, inovação, né? Essa área, né? Essa nomenclatura, né? Nas empresas acabou tendo departamentos ou às vezes é só uma pessoa responsável pela transformação digital da empresa, né? Ou seja, é você digitalizar processos, melhorar os processos que já existem e descobrir novas formas, né, de negócios através do design, né? Então, nosso design, quando estou falando de service design, eu não estou falando apenas de entregar uma proposta visual, uma melhor navegabilidade, melhor usabilidade. Estou falando de um conjunto de ferramentas, um framework que a gente tem, onde a gente analisa, né, o negócio do nosso cliente e entrega para ele, né, uma solução de cabo a rabo. Né? A gente entrega uma solução, por exemplo, né, muitas vezes uma empresa fala, porque a gente quer fazer um app, né? As pessoas têm essa coisa do app na cabeça, né, como sendo o máximo, né, de inovação, né? E aí a gente vai fazer um estudo e descobrir se realmente ele precisa de um app ou se a melhor situação para ele é uma outra solução, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho consultivo,
onde a gente usa o design para chegar nesses resultados. E aí a gente entrega. Então, as empresas de service design, elas ajudam, né? As empresas, outras empresas, consultorias de service design, ajudam outras empresas a encontrarem soluções para os seus problemas. Então, por exemplo, né, um trabalho que nós fizemos para Porto Seguro, né, há bastante tempo. A Porto Seguro tinha lá uma dor, né, que era um relacionamento lá dela com da área comercial com a área, com os gerentes comerciais e os corretores. E os corretores, o gerente comercial não tinha um controle sobre o corretor, sobre o que ele estava vendendo, né? Então a gente precisava fazer um produto, né, que desse a possibilidade do gerente ligar, né, ou entrar em contato direto com o corretor e falar o seguinte: olha, faça isso, né, vamos fazer um upsell aqui, você tem sua carteira, né, você está longe da meta, enfim. A gente fez um guia da produção para Porto Seguro e a Porto Seguro acabou tendo na mão uma grande ferramenta, né, para gerenciar toda a produção, né? A produção é o termo que se usa para comercialização dos produtos de seguro, né? E aí a gente tem vários clientes grandes, né? Já passou na nossa conta Santander, Vivo, enfim, tem grandes empresas passaram, e a gente viu que na pandemia, né, houve um aumento da demanda, né? A empresa cresceu, aí está crescendo durante a pandemia, porque as empresas que tinham lá no seu roadmap, né, daqui a 5 anos eu vou fazer meu processo de digitalização, vou fazer não sei o que daqui a 10, enfim, tiveram que fazer em 2, 3 meses começar alguma coisa, né? Então a demanda nossa ficou bastante grande, e o que a gente tem bastante aquela, toda hora tem que estar contratando gente, né, aumentando o time e tal, para dar conta de todos os trabalhos, né? Então, quem mais demanda disso são, praticamente toda empresa precisa desse tipo de serviço, né, nesse momento, especialmente, e não tem volta, né? Qualquer empresa que não investir em inovação, tecnologia, não atender melhor seus clientes, né, ela vai ter grandes problemas. Por exemplo, eu converso muito com o pessoal de telecom, né, e as empresas de telecom têm um problema, né, que eles sempre eles sempre focaram no produto, né, no serviço deles, né, e agora eles estão focados nos clientes, né? Então, realmente, aquela coisa que antes, sei lá, alguns anos, né, as pessoas falavam, porque o foco no cliente, né, aquela coisa toda, mas era uma coisa muito da boca para fora. Agora não, as empresas estão tendo que fazer isso para valer, porque talvez muitas empresas que a gente conhece hoje, inclusive grandes empresas, daqui a 10 anos não existam mais. Então, investir em service design não é uma coisa, seja montando um time próprio, seja contratando consultorias como a nossa ou outras que existem, né? Não tem volta. Quem não fizer isso está perdendo o campo. Sim, acho que o que você bem comentou, né, Ari, nesse momento de pandemia, né, onde as pessoas precisam enfrentar aí um processo de transformação digital, e precisam ser assessoradas por isso, né, não basta fazer, tem que fazer bem feito, né, porque não dá tempo de errar, às vezes você erra 1, 2 vezes, não consegue voltar, né, e como você bem colocou, a pandemia está acabando, está passando, e tudo isso vai continuar ainda mais importante do que era, né, porque eles aprenderam, de fato, né, muitas empresas, né, aprenderam como fazer e entenderam que esse é o caminho e precisam continuar investindo e reinvestindo, né, no digital. E é incrível poder saber que vocês estão ajudando a empresas como Porto Seguro, Vivo, uma série de outros. E assim, como é que funciona? Como é que é a cabeça do cliente? Aquele cara que ainda não estava, né, nesse ambiente, por assim, totalmente digitalizado e precisa entrar nisso, né? Como é que vocês ajudam essas pessoas? A gente acaba, né, fazendo... a gente tem um momento, né, quando a gente fecha o contrato, tudo, essa coisa toda,
a gente começa analisando a empresa internamente, a gente faz um mergulho, né, dentro do problema, né, dentro da empresa, olha para fora, olha para os concorrentes, né, olha para o mercado, olha para a tecnologia, olha para o cliente e começa a ver os gaps, né, as oportunidades, enfim, e é a partir daí que a gente começa o nosso estudo, né, a gente usa uma metodologia chamada Double Diamond, né, onde no primeiro diamante a gente faz uma descoberta, né, geral, e a partir daí a gente começa a elaborar a hipótese, testar e validar as hipóteses, e depois a gente vem para todo o processo de prototipação até a entrega do produto. Né? Que incrível. Muito legal. É um trabalho muito bonito, né? É uma coisa... eu que já tive envolvido com essas questões a gente chamava antigamente de arquitetura de informação, né? Eu tive envolvido com isso um pouco lá no UOL, lá no passado, né? E hoje, na verdade, acabou se transformando numa coisa, eu acho que hoje é uma das profissões mais requisitadas, tá, no mercado, no mundo todo. Então, sim, assim, você está começando até do UOL, trabalhei um tempo com o Caio Túlio Costa e tive um papo até umas semanas atrás aí, troquei umas mensagens no WhatsApp com o Paulo Samia, que está agora como presidente, né, o CEO lá do UOL, um cara incrível, muito legal. Ele e o Dutra, né, que também é CEO lá no UOL Empresas, se não me engano, né, são caras que, quando eu trabalhei lá, o Dutra, por exemplo, ele começou no call center do UOL. Que legal. Tem uma carreira brilhante, né? E o Paulo Samia sempre foi do financeiro, tal, né? É bem legal ver esses caras estarem nas posições, né? E são caras que trilharam, né? Um caminho ali bastante interessante, né? O UOL mesmo, né? Investe muito. O UOL tem um time incrível de designers. Precisa, né? O core business ali precisa cada vez mais, né? E você consegue ir otimizando e não tem limite para otimização. E ali, como é que vocês cobram, né? Como é que é baseado em hora homem? É um projeto fechado? Como funciona isso? Então, a gente cobra de duas, né? Tem algumas formas, né? Tem um projeto fechado, onde a gente vai investigar uma situação, investigar um problema, né, e trazer uma solução para aquilo, né, e formatar e entregar, né, o projeto ali finalizado. E tem um modelo onde a gente tem uma equipe alocada, esse é o modelo mais comum, onde eu tenho uma equipe alocada, essa equipe pode ser 3 pessoas, 4, 5, enfim, não importa, né, depende da necessidade do cliente, e o cliente vai trabalhando com essa equipe, né? Uma equipe dedicada a 100%, ela não é uma equipe, a gente não trabalha com equipes compartilhadas, né? A gente trabalha com uma equipe fixa, né? Dedicada a 100% para aquele cliente. E como é que tem sido, assim, em meio à pandemia, contratar essas pessoas dedicadas, fazer um onboarding, né, só no digital, sem conhecer a pessoa ali? Então, a gente tem várias... como eu te disse, né, eu não conheço ninguém pessoalmente, né, conheço todo mundo via internet. E a gente tem gente contratada, né, que foi contratada, que a gente também não conhece, né, foi contratada de Salvador, gente que está no sul do Brasil, né, gente que está no interior de São Paulo. A gente tem até uma menina, fala menina, porque acho que ela tem 22, 23 anos, enfim. E ela estava morando na Suíça, e a gente a contratou e ela trabalhando de lá da Suíça, né? Agora ela já voltou aqui para São Paulo, tá trabalhando daqui. Então, assim, a gente teve a oportunidade, né, de contratar gente, pessoas, né, de vários locais, né? Nesse momento, não necessariamente de São Paulo, né? E a gente também é uma empresa bastante multicultural, né? Então você tem uma amplitude de pessoas ali bem grande. Temos lá é engraçado, porque nessa área de service design tem muita gente que
não terminou ou não fez faculdade, né? Mas são talentos muito bons, e você acaba descobrindo talentos onde você não esperaria. Então. Em geral, você fala, o talento está sempre lá nas universidades tops, né? Mas não, você acaba achando gente de outras universidades, enfim, e gente nem que tem tanto estudo assim, mas que é muito bom naquilo que faz, né? É muito interessante isso, né? E outra geração, né, Ari, que talvez a universidade não seja mais o caminho. Exato. O Google, né, aboliu o diploma para contratar, né? Diploma universitário. Né? Não é mais exigido um diploma universitário para ser contratado pelo Google, embora a gente saiba que eles sempre vão contar. A disponibilidade de pessoas que querem trabalhar no grupo, no Google, né, faz com que eles realmente levem a barra, né? Então, acho que isso é muito bom, né? Acho que é muito bom. Que existem hoje tantos cursos, né, tantas oportunidades, tanto desenvolvimento. Eu acho que a educação é muito importante, mas talvez o modelo universitário ele esteja aí sendo questionado, né, pela nova geração. E como é que é, falando em geração, Maria? Você comentou assim que o time é mais novo, né, que todos poderiam ser teus filhos. Como é que é a relação assim para você e para eles, no teu ponto de vista? Não, é legal, né? A gente se trata muito de igual para igual, né? É muito a relação que eu tenho com os meus filhos, assim. Então, eu acho que essa coisa de ter filhos nessa faixa etária, né? Eu tenho um filho de 19 e uma filha de 25, acho que isso ajuda bastante, né? Acho que ajuda bastante esse convívio, né? Pelo menos com a cultura, né? Do que eles fazem, do que eles curtem, da linguagem, né? Aprendo muito. Eu sou um cara que gosto muito de aprender sobre linguagem, né? Acho que entender a linguagem pela qual as pessoas se expressam, né, é bastante importante. E isso é muito geracional, né? Geracional, regionalizado, mas agora com a internet é uma coisa super geracional, né? Senão você acaba tendo alguns conflitos, né? Você fala, que chato, não sei o quê, né? Não. Para mim tudo é descoberta, né? Então, como a minha formação original é de historiador, então tudo para mim é descoberta e não tem essa coisa, né, de você ter uns valores lá no passado que valem sempre, claro, tem alguns valores morais, enfim, que você sempre vai ter, mas sobre esse conhecimento, né, aquisição de conhecimento é uma coisa constante, né? Eu acho que é isso que não me torna, né, uma pessoa velha, né? Outro dia eu estava conversando isso com o Caio, né? O Caio, inclusive, está escrevendo, vai sair um livro dele aí, o Caio Tully vai sair um livro onde ele participa também, né? Acho que deve sair em agosto. É bem legal. E esse mercado, né, voltando aí à questão do design, né? Esse mercado é um mercado assim crescente e ele vai se transformando, né? Tem um mercado que eu acompanho bastante, que é o mercado das criptomoedas, né? O mercado cripto, de uma forma geral, né? Tanto como um investidor, né? E como uma discussão, né? Sobre a questão a criação, né? De moedas que não são controladas pelo Estado, né? Isso é absolutamente disruptivo, porque o Estado, né, e os grupos, né, sociais, econômicos que acabam dominando o poder do Estado, eles influenciam muito e controlam muito e se beneficiam muito do controle da moeda. Então, a partir do momento em que você tem uma moeda que não é controlada pelo Estado e nem por esses grupos, né, que circulam, que se trocam de poder no controle do Estado, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o Estado está completamente acima da sociedade. Não, né? A sociedade está lá, representada dentro do Estado, né? E o Estado sendo usado pelos grupos, né? Seja numa economia capitalista, seja numa economia planificada, né? Como a da China.
Então, essa coisa das criptomoedas, para mim, né, principalmente da tecnologia que gerou, que foi a blockchain, né, ela é uma coisa muito interessante. Para mim, é o principal tema junto com a questão da sustentabilidade, né? São coisas que as empresas têm que levar bastante em consideração, porque isso também não tem volta. A gente viu o que aconteceu aí no Canadá, temperatura de 50 graus, mais de 100 pessoas morreram por causa da elevação rápida, né, da temperatura, né? E é muito interessante que tudo isso passa pelo design, né? O design está no meio de tudo isso. O design pode dar soluções não só para empresas, mas para os serviços públicos, né? A gente vê aí, né, o papel do SUS na pandemia, né, importantíssimo, que se não tivesse o SUS no Brasil, a gente já teria passado de 1 milhão de mortos fácil, muito fácil, né? E então a gente está nessa situação, né, bastante peculiar, né? Ari, se você tiver que atender, eu não. Aqui. Não, é o porteiro que está ligando aqui. Então, eu tô bastante contente, né, de trabalhar com design, né, porque eu tenho bastante oportunidade, né, de ter contato com várias coisas, né, várias empresas diferentes, né. Por exemplo, a gente trabalha com o segmento agro, né, que a Bayer é um dos nossos clientes, a área de seguros, que hoje tem a Allianz como cliente, bastante fintechs, né? E aí você vê, né? E eu, como eu tenho esse olhar, né, para as questões macro aí da sociedade, né, que são, por exemplo, hoje a questão da sustentabilidade, né? Eu vejo qual é o papel do design em todos os segmentos, né? Por exemplo, o setor público necessita, principalmente no Brasil, né, necessita muito desse trabalho de design, né, para reorganizar as coisas, melhorar as coisas, né? A Luísa Trajano, por exemplo, ela lá com aquele grupo de mulheres lá de mais de 30 mil, ela está fazendo um trabalho de repensar o SUS, de como tornar o SUS mais eficiente, né? Que é muito bacana, né, ter essa questão de um olhar de gestão, né, sobre um serviço, né, que envolve bilhões e bilhões de reais, né, e cada vez mais necessário. Então é necessário otimizar os recursos, né, e nada mais do que a melhoria dos processos para isso, e aí o design está no centro. Sem dúvida, não, o processo, você comentou agora sobre o SUS, né, imagina se cada cidadão, cada brasileiro pudesse ter aí o seu cadastro único, né, médico, né, para que qualquer hospital do país que você fosse atendido tivesse lá o teu histórico médico, as cirurgias que você fez, né, os medicamentos com que você é alérgico, quantas vezes você foi atendido, resultados dos últimos exames, etc. Então isso ia favorecer, né, uma série de atendimentos, né, principalmente atendimentos de urgência, que chega lá um paciente e através de uma identificação facial, digital, seja lá o que for, rapidamente sabe quem ele é, o que está acontecendo, quais foram os últimos... No app, né, existe um número, quando você faz o seu cadastro no SUS, né, inclusive eu recomendo todo mundo a fazer, porque, por exemplo, para mim foi uma surpresa, nessas conversas, igual eu estou tendo aqui com você, eu descobri vários colegas nossos que acabaram fazendo cirurgias pelo SUS. Gente que entre um emprego, né, sair de um emprego e entrar em outro, né, perdeu o plano de saúde e se viu um problema de saúde ali grave e acabou recorrendo ao SUS e fizeram cirurgias bem complexas, né, pelo SUS. Então aí, super. Isso que eu acho que vale a pena todo mundo fazer o seu cadastro no SUS, né, porque realmente é uma coisa que eu acho bastante. Acho que a pandemia, né, ajudou a sociedade brasileira a ver o quão importante é o SUS. Sem dúvida, e você sabe, Ari, essa questão toda até da vacinação, né, porque a gente está aí numa fase de idades, né,
Você vai lá ser vacinado, tem lá um cadastro, você preenche o cadastro, ou não preenche o cadastro, eles preenchem para você, né? Confirma lá se você é da região, não é? Tem todo uma questão aí que você bem É uma coloca, né? logística ali bem organizada, né? Se a gente tivesse vacinas mesmo, né? Sim. A população inteira já teria sido vacinada, porque uma coisa que o Brasil sabe fazer é vacinar a população, né? A gente tem um programa de vacinação excelente. Muito bom. Não, tanto que você vê aí, comparado com os outros países, né, até mesmo os da América Latina e outros, a gente está muito avançado, né? Você falou, se tiver o insumo, né, o produto, e vamos ter, né, agora com uma série aí de investimentos, Butantan, desenvolvimentos, etc., porque a gente vai certamente ter que tomar outras, né, no próximo ano e continuadamente. Porque todas elas são de caráter emergencial, né? E não tem, elas ainda não estão 100% prontas, né? Eu mesmo fui voluntário de um estudo, né, da Janssen, e foi bom porque já no início de março eu fui vacinado, né, quando a Janssen abriu o estudo, né? Uma dose? É uma dose, e aí eu descobri que eu tinha tomado placebo. Aí eu tomei, né, então já estou vacinado com uma dose desde o início de março. E como é que foi isso, Ari? Quanto tempo você ficou com placebo até tomar a definitiva? Desde setembro. Desde setembro. Desde setembro eu entrei então, setembro no programa. Outubro. Eu entrei no programa, né? Aí você vai, se cadastra, aí eles te avaliam, legal, você está dentro do estudo, e aí você toma vacina sem saber, né, se é um estudo duplo cego, né? Então você não sabe, né? Poucas pessoas no controle do nem quem aplica, nem quem recebe. Exato, né? Quem aplica, enfim, só os pesquisadores realmente estão ali, né? Aí eu tomei, foi aqui eu moro pertinho aqui do Emílio Ribas, né? E aí depois, né, eu agora tenho que voltar lá para poder fazer exame para ver a quantidade de anticorpos que eu tenho, que foi gerado, né? E aí o ano que vem toma vacina de novo, né? E aí ela já vai estar melhorada, né? Não, mas isso eu acho que para os serviços públicos, né, acho que até a integração entre público e privado, né, porque às vezes você tem um cadastro, né, público, mas ele não conecta com o cadastro privado, às vezes tem o cadastro em um estado que não conecta com o cadastro do outro estado, né, em alguns casos não é nacional, acho que assim, tem trabalho, assim, dá até preguiça, né, de ver a quantidade de coisa que precisa ser feita, então, precisa ser planejada. E olha como, né, isso que você citou é importante, porque aí entra a questão da LGPD. Nós, inclusive, estamos aí negociando aí um trabalho aí para uma grande empresa, né, sobre LGPD, porque começa a valer em agosto, então todas as empresas vão ter que se preocupar para quem que elas vão enviar e-mail, que dados, né, como os dados vão ser guardados, né, qual a privacidade dos dados, enfim, vão ter que investir em segurança, vão ter que investir numa série de coisas, né, e os dados médicos também, né, imagina compartilhar os dados do SUS com o sistema privado, né, olha que fortuna, né, você tem aí uma fortuna de informação, essas empresas vão receber esses dados de graça, né? Você vai ter os seus dados, né? Imagina, uma empresa pode ter como política, né? Não contratar pessoas com determinadas doenças. E aí? Não, mais do que isso, Ari, eu fiz duas entrevistas sobre LGPD, uma com o Léo Sterenzi, muito legal, muito bacana, mas eu conversei com um médico que está lançando um aplicativo muito interessante mesmo, que você coloca lá uma série de informações no aplicativo, né, sua idade, né, onde você nasceu, informações sobre seu pai, sua mãe, doenças que eles tiveram, e se você fuma, se não fuma, etc. E aí ele te diz o seguinte, a probabilidade de você ter determinadas doenças, né? Então, dizer, seu pai teve X, sua mãe teve Y, a probabilidade de você ter tal doença é de 100%.
e vai acontecer no período de tal a tal. Agora, se você, seu pai teve aquilo, a probabilidade é 20%, mas se você fuma, sobe para 60%. Né? Então, ele te dá uma série de informações gratuitas, né, que você imputa lá informações e ele diz a probabilidade de você apresentar determinadas doenças que depois, com exames, etc., você vai fazendo tudo isso ficar mais robusto, com mais informações. Porém, é o que você comentou, né? Se você apresenta essas informações para a empresa, né, ela pode querer não te contratar. Mais do que isso, você faz um plano de saúde, e o plano de saúde, além das informações que já tem dos seus exames, tem acesso a isso tudo, ele vai dizer, não quero, né, porque é um risco muito alto. Então, o LGPD é muito sensível, né, principalmente nessa área de saúde, como você bem colocou, e acho que a gente vai ter um desafio adiante, né, para lidar com tudo isso, e acho que essa consultoria que vocês prestam é vital para poder ter essas barreiras, né, essa questão moral, legal e tudo mais. Você precisa ter, né, pensando, né, que isso vai virar produto, né, vai virar serviço de informação, tem a questão do consentimento, né, por exemplo, consentimento de cookies, né, como é que você coloca isso? Nossa, a questão da LGPD é uma coisa bastante complexa, né? Eu venho estudando isso há bastante tempo, participei lá do movimento ainda quando eu estava no IAB, né? Sobre sobre a questão do marco, né? Da internet, né? E esse marco, né? Ele já tem várias coisas não estão sendo cumpridas, enfim. Então a gente precisa ver, né, como é que vai ficar, como é que vai ficar a aplicação mesmo, né, da lei. Eu acho que as grandes empresas, pelo menos, já estão com essa preocupação e elas já vêm fazendo uma espécie de autorregulação, né, para não entrar, algumas até mais rígida do que a própria LGPD. Porque é onde vai pegar, né, Ari? As multas são assustadoras, né? Isso pode gerar um impacto muito grande. Pode acabar com uma empresa, simplesmente pode acabar com uma empresa. Se for uma empresa média, por exemplo, que ela fizer um erro grosseiro, ela pode acabar com uma empresa. Inclusive, o meu conselho é para as empresas, façam uma revisão rápida, né? E se vê que está muito complicada, começa do zero de novo, entendeu? Faz um processo de recadastramento, enfim, né, de reusar todos esses dados, né, porque hoje dados é o que mais vale, né, então você tem uma empresa que... Mas você sabe, Ari, eu acho isso, assim, nas empresas grandes, principalmente nas globalizadas, né, eu vejo um cuidado enorme com isso tudo. Mas, por outro lado, quando a gente vê o nosso dia a dia, né, de brasileiro, eu vejo assim, um descaso tão grande com dados, né? E eu digo assim, você vai numa farmácia, para ter desconto, qual é o seu CPF? Aí você tem que falar lá, 10 pessoas escutam o teu CPF, né? Aí tem o CPF é um número público, né? Mas é um conjunto. Se eu quiser encontrar o seu CPF, eu digito aqui, encontro o seu CPF. Ele é um número público, o CPF, né? Sim, mas é um conjunto, né? Porque existem informações que pedem o seu CPF, que pedem o teu plano de saúde, que pedem, né, o teu telefone, e aí quando você une esses dados, você consegue chegar no usuário, né? E aí... Então, laboratórios, isso é muito interessante que você falou, porque os laboratórios, eles fazem um acordo, né, com as redes farmacêuticas, né? Se você se cadastrar no laboratório, você tem um desconto, né? Ou se você tiver um plano de saúde X, você tem desconto no remédio. Então aí você já está fornecendo, né, um dado para o plano de saúde que você já tem um problema. Se você mudar de plano de saúde, né, essa empresa pode falar, não, pera lá, né, esse cara aqui tem que custar mais caro porque ele já tem esse problema aqui e tal, não vou pegar, né? Não vou pegar ou identificar o usuário, né? Porque o LGPD é isso, né? Você não pode identificar o usuário e compartilhar dados únicos desse usuário. E com esse cruzamento todo, você consegue, né? Esse problema, esse caso que eu citei, né? Por exemplo, minha filha tem fibromialgia, né?
Então ela usa remédios constantes, né? E aí, quando você vai na farmácia para conseguir o remédio de desconto, você tem que fazer o cadastro, né? Então, assim, o plano de saúde já sabe, né? Já tem essa informação, porque, né, já há uma troca de informação ali cruzada, né? Então, inclusive, essa é uma área pouco investigada, né? Que deveria ser mais investigada, que são dados sensíveis, né? E aí a gente pode evoluir, né, até para uma questão mais filosófica, né? O que as empresas vão fazer com esses dados? Só vão contratar pessoas perfeitas, né? Ou as pessoas perfeitas, né, entre aspas, né, de saúde, são elas que vão ocupar os melhores cargos porque não vão ter problemas de saúde nenhum. Então você entra numa questão ética, né, muito grande. Então a questão da LGPD também passa por uma questão ética bastante forte, né? E até na contramão, né, Ari, porque a gente vê hoje um movimento muito grande de inclusão social, né, e é um trabalho que as empresas levam muito a sério, né, no sentido da diversidade e tudo mais. E aí você tem uma questão aí de LGPD que pode eventualmente contaminar isso tudo, né? E não é o que nós queremos, não é o que né, a sociedade, de uma maneira geral, quer. Então, assim, cada vez mais os desafios do digital, essa transformação digital que você comenta, né, esse planejamento também moral e ético, não é fácil, não. E me diz, vou inverter agora, você que está fazendo perguntas, vou fazer uma pergunta para você. Por favor. Você que está falando com bastante gente aí do mercado, tudo, né? O que você tem sentido assim em termos do impacto, né? Do isolamento, impacto enfim, impacto nos negócios, impacto nas pessoas? Olha, Ari, eu estou conversando de verdade, né, com vários profissionais da área e assim, claro, tirando a questão né, catastrófica aí da pandemia, das mortes, né, das mazelas e dos enfermos e das perdas familiares, etc., que aí é um outro capítulo, eu supo mais coisas boas do que ruins, tá? Porque eu acho que a gente está vivendo assim, uma evolução muito rápida, né? Assim, muitos anos em um, né? No sentido de tecnologia, evolução, respeito, sociedade, ao mesmo tempo, por assim dizer, humanização, né? A gente está vendo aí uma união familiar mais forte, os pais com os filhos, né? Com marido e mulher, familiares, né? Que não podem ver, mas que se cuidam, se gostam, conversam. Acho que a relação de trabalho, né? De não preciso mais ficar 1h30 no trânsito para ir, 1h30 para voltar. A questão muito longe da família e também do trabalho, né? Porque as pessoas estão encontrando outras formas, né? Foram desafiadas, né? Puxa, o meu negócio vai quebrar, vai ruir, eu preciso avançar, desenvolver e aprender coisas novas, né? Um novo jeito de estudar, um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de sobreviver. Essa questão humanização também com o próximo, né? Aquele que passa necessidade, aquele que não tem renda. Então, eu acho que assim, eu estou ouvindo muitas coisas boas, muitos desafios, pessoas reaprendendo ou tendo que aprender mais rápido, estavam acomodadas, né? Então saíram da acomodação, aí fazem lá os seus calls, aprendem tecnologia, não tem mais o cara do TI para ajudar, né? Não tem que se virar, e o e-commerce ele tem que se virar, porque, né? Não dá para receber gente em casa para resolver problema, tal. O cara tem que pegar e fazer tudo, né? Então, os aprendizados são múltiplos. Eu também acho, eu tenho uma visão bastante positiva, né? Eu gosto muito do Harari, né? O historiador israelense, né? Ele é bastante esperançoso, né? Em relação à humanidade como um todo, né? Então, nos livros... Você sabe, eu vi uma entrevista ontem do Dória, e é muito interessante, ele comentando, falou, não, cara, a gente vai ter Natal esse ano.
né? O Brasil vai ter Natal, né? O mundo, e talvez a grande parte do mundo vai ter um Natal. E quanto tempo a gente, né, não tinha? Então vai ser o máximo, a economia vai voltar muito forte, né? As pessoas vão se revisitar, vão se ver, vão sair, vão começar a ir de novo a shows, a restaurantes, vão, né, vão confraternizar. Eu acho que a gente as pessoas vão voltar a se abraçar, né? não é? Não é? Exato. E eu Na acho que vai ser um próximo novo boom, da né? Itália. Estava pouco antes aqui, estava assistindo o final. Fui ver os pênaltis da Itália, né? Porque durante o jogo eu estava em 2 reuniões seguidas, não consegui ver. E aí fui ver os pênaltis, né? Você vê lá o estádio lotado, né? Com as pessoas super lá, uma do lado da outra, tal. Enfim, tá dando inveja já. Vacina, né? O efeito vacina. Não vejo a hora de voltar ao estádio e poder ver um jogo de futebol, cara. Eu tô pertinho, trabalhei muito com isso, né? Tava, inclusive, com a entrevista que eu estava fazendo com a Carol Pontes, eles compraram, tá na Claro, compraram os direitos da Sul-Americana, a Recopa, né? E também parte da Libertadores. Então, o futebol é um capítulo à parte, né? Porque as pessoas estão assistindo o time pela TV, pela internet. Né? Na Claro do Banco Pan? Não, da Claro, da Tele. Da Claro. Tá. E eles entraram, né? Entraram por quê? Porque as pessoas hoje precisam de um meio digital para assistir, né? Os jogos que estão aí pulverizados, né? Uma quantidade muito grande, as TVs abertas não tem grade para mostrar os jogos e não tem estádio. Então tem uma onda enorme aí, né? Acontecendo e eu acho que vai ser muito bonito porque a gente vai viver um desmame, né? Onde as pessoas vão poder voltar a um novo normal que não vai ser mais aquele normal, né? Não vai mesmo. E você vai ver um monte de gente reclamando, fala, pô, vou ter que voltar para a empresa, não sei o quê. As pessoas estão reclamando agora de um excesso de isolamento, né? Mas daqui a pouco, quando voltar, né, ao escritório, fala, não, pera lá, não quero vir todo dia para o escritório. Eu dou uns 2 dias, 3 dias, enfim. Mas você sabe, Ari, que eu vi muito, assim, de grandes empresas, até fiquei impressionado negativamente, né? De grandes empresas, sem citar nomes, mas dizendo, não, as pessoas têm que estar aqui. Né? Tem que estar no escritório. Não, mas elas produzem bem. Não, se não está aqui, não está trabalhando. Eu falo, mas como não, né? Elas estão produzindo mais. E eu vejo, assim, eu tinha profissionais no time que trabalhavam, sei lá, em Campinas, em Indaiatuba, em Santos, e pegavam fretado para vir para São Paulo, né? Ficava 1h30 ali para chegar, e chegava 8 da manhã, tinha que sair 4h30, 5 horas, porque o fretado voltava. Então ele passava do dia, sei lá, 4 horas por dia, todo dia dentro do ônibus, né? Onde ele lia, onde ele... Mas, não precisava. Ele podia vir uma vez por semana, e acho que as pessoas entenderam que não precisa, né? Então, acho que voltando vai ser mais flexível, né? Uma vez por semana. Eu conversei com o Paulo Sami lá, o CEO do UOL, né? Ele me disse, falou assim, olha, a gente vai voltar, mas não vai voltar como antes, não. A gente vai voltar de times, assim, híbrido, né? E ele falou, e tem gente que não vai precisar estar na empresa. Não tem o porquê, né? Então, assim, e muitas reuniões também, né? Eu atualmente, né? Como eu também faço trabalho de marketing daqui, e também faço trabalho de prospecção, né? Então, todo dia falando com alguém em algum lugar do país, fora do país, enfim, né? E jamais isso iria acontecer, né, nessa questão de você se deslocar, né? Às vezes tem um dia que eu faço 6 reuniões, praticamente impossível, né, no dia a dia você fazer 6 reuniões, né? A não ser que sejam reuniões muito curtas, né? Depende da etapa da negociação, enfim, você consegue fazer uma reunião curta, né? Mas a maioria, né, quando você está ainda fazendo reunião exploratória, etc., você demora um pouco mais. Então, nesse todo o processo de venda, né, ele tem um tempo de maturação, né, e a gente teve que aprender a fazer essa venda pela internet, né, fazer essa venda, como é que você faz venda, né, de consultoria pela internet, mas é assim que a gente está fazendo e está conseguindo, né. Sim, e o cliente também teve que aprender a comprar isso pela internet, né. Exato. Mas você sabe que tá acabando nosso tempo aqui, né?
eu acho que uma das grandes mudanças nisso, sabe aquele gestor que é meio assim, um cara que quer se impor ele quer se impor, né? Ele quer daquele gestor, como é que eu diria? Um gestor canalha. Meu Deus. Aquele cara super, não, porque eu mando, você tem que fazer porque é isso, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. Esse cara, com o trabalho virtual, ou ele mudou, ou ele está acabado. Porque Que bom, né? Não dá mais para ter esse tipo de gestor tóxico. Né? Acho que esse gestor tóxico, ele é um cara que está completamente out, né, desse mercado, né? Que é muito fácil para as pessoas mudarem, é muito fácil, enfim, né, nesse ambiente, né? O cara está exposto, né? Da mesma maneira que nós estamos aqui, né, olhando virtualmente, né, de longe, né, mas estamos cara a cara, né? Então, as pessoas estão mais cara a cara, não dá mais para esse cara ser aquele sujeito, aquele gestor tóxico mesmo, né? Que na verdade não é um gestor, né? Foi colocado lá, sei lá por quê, né? Para mim, uma pessoa desse tipo não é gestor. E aí as pessoas estão tendo que se rever mesmo, né? Como é que elas são, né? Onde é que você tem que melhorar, né? Porque nessas reuniões aqui, assim, né? São muito, fica muito evidente, né? Como uma pessoa é. Você, E você inclusive, está olhando sabe, ela de longe, né? acho que essa questão da humanização, né, que a gente vem da descoberta, introspecção, né, o outro, eu, é algo que na pandemia ficou muito, muito forte e ao mesmo tempo, Ari, é incomensurável como a gente não podia dizer que ontem, né, sei lá, 2 anos atrás, você não ia conseguir marcar a reunião com os clientes por um call, né, dizendo, estou em Campinas, vem aqui, não, vamos fazer por call, não, vem aqui, né? Não existia isso de uma como uma videoconferência. Não, né? Você faz uma videoconferência com o pessoal que está em Londres, que está, né, num outro país, mas você não faz com o teu cliente, ou o cliente não faz com o fornecedor, agora faz, né? Então, e veja, né, coisas que mudaram, né? O CRP, né, Conselho Regional de Psicologia, nem passava pela cabeça deles de fazer, e criticava muito, né, os psicólogos que faziam consultas, né, online, né? Acabou. As pessoas fazem consultas. Acabou. Sim. Telemedicina, que também existia muita, já era feita a telemedicina, tal, mas ela está parada numa legislação de 2003. Né? Essa legislação meio que foi, através de um decreto, né, ela foi meio que suspensa até uma determinada data, que eu não sei qual é, mas assim, telemedicina está aí. Tá aí. Não, e acho que mais, né, Ari, porque eu acho que tem a questão da telemedicina e tem a telemedicina com inteligência artificial, né? Você pega um Watson da vida, sei lá, para uma cidadezinha aí que tem poucos mil habitantes, não tem, às vezes, nem médicos especialistas, e aí você coloca lá os sintomas, pega um Watson que já leu mais de, sei lá, 300 mil por assim dizer, relatórios, né, laudos e tudo mais, e te diz com uma precisão de 99,9% qual é a doença, né? Só que aí sempre tem que ter um médico para validar, né? Sim, não é mas assim. Que pode ser... Sempre tem que ter, o Watson sempre vai funcionar como como uma ferramenta, né? Porque aí você tem uma questão ética muito grande, né? Embora realmente a taxa de erros, por exemplo, né, eu acompanhei essa coisa do Watson, né, sobre leituras de radiografias, enfim, né, de imagens para câncer, né, o resultado do Watson era muito superior ao resultado dos especialistas na leitura das imagens, né. Mas a validação mesmo, final, tem que sempre ter um médico, né, inclusive na telemedicina, né, você tem um especialista aqui, sei lá, nos grandes centros, né, e você tem um médico lá na ponta acompanhando quem vai dar
a coisa final é o médico, que ele vai validar ou não o que o especialista disse, né? Porque o médico, ele tem uma coisa que ele está em contato ali com as pessoas, né? Sem dúvida. Mas você sabe, Ari, eu acho que são técnicas, né? É mais um trabalho para contribuir com o médico. Então, se você tem um paciente, você tem a oportunidade de submetê-lo a uma ressonância magnética, não é a ressonância magnética que decide, mas ela apresenta, né, um laudo. Sim. Ao mesmo tempo o especialista, ao mesmo tempo uma inteligência artificial, ao mesmo tempo uma série de outras técnicas, né, que vão permitir com que esse médico tome uma melhor decisão, né? Porque sabe, se o cara tem chikungunya, nessa questão dos algoritmos, né, por exemplo, né, que está servindo hoje para tudo, né? Então, hoje os algoritmos nos conhecem melhor, né, do que nós mesmos, né? Sem dúvida. Então, isso é bastante legal, desde que a gente saiba utilizar, né, essas tecnologias, essas informações, né, para que a gente construa realmente uma sociedade mais bacana, melhor, né, mais justa, enfim. Vamos no caminho, Ari. Vamos no caminho. Eu acho que por aí. Mas, meu amigo, assim, estamos aqui no nosso tempo. Legal. Adorei conversar contigo. Super obrigado pelo seu tempo, pelo ótimo papo. E adiante, vamos marcar outro. Opa, bora lá, né? E vamos lá, vamos se vacinar, né? E não tem que ficar escolhendo vacina, né? Porque o pessoal fica aí com frescura em relação sommelier agora, vou colocar sommelier de vacina, né? É só lembrar que a Coronavac, né, todos os médicos, né, toda a área de saúde foi vacinada com Coronavac. Praticamente quase não há mais mortos, né, na área dos profissionais de saúde. Cidade de Serrana foi vacinada. Incrível essa pesquisa, né? Muito legal. Né? Então, assim, você não tem que ter frescura em relação a essa vai dar problema, essa não vai dar problema. Né? Você tem que tomar, né? A Anvisa é uma instituição bastante séria, as vacinas que foram aprovadas, né? Todas são em caráter emergencial, vale a pena ser tomada, né? E a gente vê já, né? A gente já tem mais de 70 milhões de pessoas vacinadas pelo menos com uma dose, e a gente já vê a redução, é evidente a redução do número de casos, né? O número de mortos ainda está alto, em função, né, sim, claro, das aglomerações que nós tivemos aí, e isso ainda vai resultar, acho que a gente vai ficar ainda algumas semanas aí com um número alto de mortos, né? Mas depois, acho que rapidamente, acho que a gente realmente vai ter um Natal aí com todo mundo reunido, espero. Incrível, incrível, Se nada de novo, né, de diferente acontecer com relação às variantes ou tudo mais, exato, teremos um Natal em família e vai ser muito bom. Legal, prazer falar com você, tudo de bom para você, para tua família, e vamos nos encontrando por aí. Obrigado pelo papo.